Imagine desaparecer por 5 horas quando você era criança, sem celular, sem GPS, sem ninguém monitorando onde você estava. Você simplesmente pegava sua bicicleta, encontrava alguns amigos e voltava para casa quando o sol começava a se pôr. Hoje, isso pareceria quase irresponsável, mas para quem cresceu na década de 1970, isso era simplesmente chamado de infância, e essa forma de crescer criou algo raro hoje em dia, uma psicologia que é difícil de explicar para qualquer pessoa nascida depois dos anos 2000, uma mentalidade construída com liberdade, perigo, silêncio e responsabilidade, e talvez seja por isso que essa geração pensa, age e enfrenta a vida de um jeito tão diferente. A maioria dessas crianças cresceu com algo que hoje é raro: liberdade sem supervisão constante. Se você sumia por horas, ninguém entrava em pânico. Se você caía da bicicleta, você se levantava. Se algo quebrava, você tentava consertar. Isso pode parecer pequeno, mas psicologicamente criou algo poderoso. Pessoas dessa geração desenvolveram uma confiança silenciosa, aquela voz interior que diz: eu vou dar um jeito, mesmo quando não sabem exatamente como. Mas para entender completamente essa geração, precisamos olhar para quem criou eles. Seus pais. Muitos deles cresceram durante ou logo após a Segunda Guerra Mundial. Eles viveram tempos de escassez, tempos de trabalho duro, tempos em que reclamar não resolvia nada. Então eles ensinaram algo aos filhos, muitas vezes sem dizer uma única palavra: resiliência. Esses pais não faziam discursos motivacionais, eles simplesmente trabalhavam todos os dias. E as crianças observavam. Na década de 70, responsabilidade não era um conceito. Era rotina. Você ajudava em casa, você consertava coisas, você aprendia a se virar. Se algo dava errado, você se adaptava. Essa geração não cresceu acreditando que alguém sempre viria ajudar. A ajuda muitas vezes vinha de dentro. E talvez seja por isso que conversar com alguém dessa época parece diferente. Eles não estão tentando provar algo, não estão tentando impressionar. Existe uma calma, uma firmeza, como se já tivessem visto a vida o suficiente para saber que quase tudo pode ser resolvido. Mas aqui acontece algo interessante. As pessoas que cresceram nos anos 70 são como uma ponte entre dois mundos, um pé no passado e outro no presente. Eles lembram de um mundo sem internet, sem redes sociais, sem notificações constantes, um mundo onde o silêncio era comum, onde a mente podia simplesmente descansar. Agora pense na geração que nasceu depois dos anos 2000. Eles cresceram em um mundo completamente diferente, um mundo de estímulo constante, notificações, vídeos, mensagens, comparações. O cérebro deles recebe, em um único dia, mais informação do que alguém nos anos 70 recebia em uma semana. E isso muda completamente a forma como a mente funciona. Mais ansiedade, mais distração, mais comparação. A geração mais jovem é incrivelmente criativa, aberta, conectada, mas também está mentalmente sobrecarregada de maneiras que gerações anteriores nunca experimentaram. O cérebro humano não foi projetado para viver em um fluxo infinito de estímulos, e é por isso que tanta gente se sente cansada, mesmo sem ter feito nada fisicamente. Marco Aurélio escreveu uma vez que a mente humana encontra paz quando aprende a controlar aquilo que entra nela. Talvez seja exatamente isso que as gerações antigas aprenderam sem perceber. Silêncio, presença, a capacidade de simplesmente estar no momento, algo que hoje parece quase uma habilidade rara. Aliás, se reflexões como essa fazem você olhar para a vida de uma forma diferente, se inscreva no canal. Agora vamos continuar. Talvez a maior diferença entre essas gerações não seja a tecnologia, mas exposição mental. As pessoas que cresceram nos anos 70 tinham mais silêncio, mais espaço mental, mais tempo para pensar, mais tempo para sentir o mundo real. Talvez seja por isso que essa geração parece tão enraizada, porque a mente deles aprendeu cedo algo que hoje estamos tentando redescobrir, que a força não vem de viver sem problemas, ela vem de ser testado pela vida. Agora eu quero te fazer uma pergunta. De qual geração você é? Você nasceu antes de 1980 ou depois? E qual delas você acha que enfrentou os maiores desafios mentais? Me conta nos comentários. Se isso te fez pensar diferente,
inscreva-se e não se esqueça de curtir o vídeo. Isso ajuda muito mais pessoas com doses de sabedoria diária.